gente linda da EJA, vocês estão bem? Eu estou ótima. Estou aqui com Karen, que está fazendo a tradução para Libras, para a gente começar essa aula maravilhosa sobre as representações do corpo na arte. E aí a gente vai falar das artes visuais, tá? A gente vai falar da pintura, do desenho, da escultura. A gente vai fazer essa aula em 3 etapas, tá? Porque é um assunto muito vasto, muito interessante, não dá para a gente fazer uma aula de 7 minutos. Então, a gente vai dividir em 3 etapas. Então, eu gostaria que vocês assistissem as 3 etapas da aula e vocês podem discutir em sala de aula, porque o assunto é mais uma provocação, né? Para que vocês queiram conhecer mais, né? Considerando o pouco tempo que a gente tem. Então, esse é o nosso tema de hoje. Aí a gente tem uma imagem, né, do Renascimento, do grande Leonardo da Vinci, estudando a figura humana, tentando entender o nosso corpo dentro de como ele pode ser representado, das proporções, tá bom? Então, essa aí é a nossa primeira imagem, mas a gente vai partir lá do comecinho, tá? Vamos lá para o início, na pré-história, né? Porque essa necessidade de representar o corpo humano, o nosso corpo, a nossa primeira identidade, né? A nossa identidade física, visual, é quem a gente é. Isso não é de agora, gente. Isso é lá, ó, dos primórdios mesmo, de quando a gente começou a se entender como gente, tá? A gente percebeu que a gente era diferente dos outros animais. Então, e a gente começou a produzir linguagem, começou a produzir arte, e aí a gente se representou também, né, através da pintura, da escultura, né? O homem na pré-história, ele se representou nas paredes das cavernas, contando histórias, né? Essa arte pré-histórica, ela tem várias finalidades, né? Que era dizem os estudiosos que o homem pré-histórico pintava porque ele era uma forma de magia, né? De uma religião assim bem primitiva, bem arcaica, né? Lá mesmo bem visceral, né? Dessa percepção do homem com a natureza, né? Com o espiritual. Então, a arte estava muito ligada à religião, né? No passado. E aí, uma outra forma de representação do corpo na pré-história está ligada às mãos. Acredita-se que o homem pré-histórico, ele atribuía o seu conhecimento, a sua capacidade de produção, né, de produzir cerâmica, de produzir armas, de produzir a própria pintura, às mãos. Ele ainda não entendia que essa capacidade estava no seu cérebro. Ele achava que eram as suas mãos que lhe propiciavam toda a melhoria de vida, toda a produção tecnológica que ele poderia produzir naquele momento. Com o passar do tempo, que os homens foram se organizando em civilizações, né? Todas as civilizações antigas, elas tinham suas formas também de se representar. E aí a gente traz sempre o Egito, porque o Egito foi uma civilização muito interessante, muito rica, né? O Egito é um país da África, né? Os estudiosos já descobriram que as primeiras civilizações, o primeiro homem encontrado foi no continente africano. Então, esse continente tinha, né, povos muito antigos, como os egípcios, os etíopes. Então, eles também produziram uma vasta, né, representação do corpo humano. E os egípcios, por serem uma cultura muito sofisticada, né, uma cultura que já tinha o desenvolvimento de muitas ciências, como a matemática, a geometria, né, eles aplicavam esse conhecimento à arte também. Eles tinham uma forma muito peculiar de representação do corpo, que é uma coisa que os estudiosos mais tarde chamaram de lei da frontalidade. Então, essa lei, essa forma de representação visual do corpo na arte egípcia, ela aparece por as formas mais facilmente reconhecíveis do corpo humano. Então, eles não representavam o corpo de lado, a parte do corpo de lado, porque eles achavam que não era fácil perceber que era uma pessoa de lado. Então, eles representavam o corpo de frente,
o ombro como se a pessoa estivesse de frente, mas o rosto eles representavam de lado. Por isso eles chamam lei da frontalidade. E os pés também eram representados de lado. Vê que interessante, porque eles achavam a representação do pé de frente estranha, né? Não dava para perceber direito que era um pé humano. Então eles representavam os pés de lado, as mãos de lado, o ombro de frente, os quadris também de frente e o rosto também de lado. E o olho, nessa representação do rosto, os olhos também ficam de frente. Então o rosto está de perfil, mas os olhos estão de frente. Vê que interessante, né? Essa riqueza aí dessa arte, né? Que era uma arte que tinha também uma forte ligação com a religião, né? Porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e eles acreditavam que a alma voltava ao corpo, né? E buscaria o corpo antigo, né? Então eles tinham toda a mumificação dos corpos, porque eles acreditavam realmente que a alma voltaria para aquele corpo. Então a arte egípcia, ela está fortemente ligada à religião, né? É uma arte que está muito presente na coisa do funerário mesmo, né? Uma arte funerária, é uma arte que está presente nas catacumbas, nas pirâmides, né? E também nos edifícios, porque o desenho, a pintura, ele só existia atrelado, naquele período da história, atrelado à arquitetura, né? Até porque papel não era uma coisa tão simples assim. Então, a gente está concluindo a nossa aula hoje, a gente vai dar um pause, né? A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente vai dar continuidade a esse assunto na próxima aula, tá, minha gente? Então, espero que vocês fiquem aí bem curiosos, mas que também possam fazer uma pesquisa e complementar esse conhecimento. E na próxima aula a gente anda mais um bocadinho, tá? Até a próxima aula. Obrigada, Karen. Obrigada aí aos meninos da técnica também.